Nunca imaginei que algo tão importante como minha formatura universitária seria ofuscado por um jogo de futebol. Mas aqui estou eu. 4 anos de sangue, suor e lágrimas em uma universidade federal, comendo marmitas baratas, pegando 3 ônibus todos os dias, ficando às vezes acordada até as 3 da manhã para terminar trabalhos. E o que eu ganho? Cadeiras vazias onde meus pais deveriam estar. Me arrumei sozinha esta manhã, tentando arrumar meu cabelo enquanto assistia tutoriais no YouTube sobre como aplicar maquiagem para ocasiões especiais. Quando minha mãe me viu lutando com o zíper do meu vestido, tudo o que ela disse foi: "Filha, você sabe que hoje é a final da Libertadores, né? O Flamengo está jogando. Você entende, não é?" "Não, mãe. Eu não entendo. Eu realmente não entendo." Mandei uma mensagem para meu pai por volta do meio-dia perguntando se eles ainda planejavam vir. Eu já sabia a resposta, mas alguma parte de mim ainda se agarrava à esperança. Então vi a publicação dele no Instagram. A churrasqueira sendo montada no nosso quintal, seus amigos chegando com caixas de cerveja, a bandeira do Flamengo pendurada na parede. Quando ele finalmente respondeu, foi apenas para dizer: "Sua mãe disse que é só cerimônia, né? Vai ter festa depois, não vai?" "Não vai, pai. É isso. Isso é tudo. O único dia em que posso atravessar aquele palco e ter alguém na plateia realmente torcendo por mim. Mas acho que o primeiro tempo do Flamengo é mais importante que os últimos 4 anos da minha vida. Eu deveria saber que não poderia esperar nada diferente. Hoje era para ser um dia de celebração, mas assim que entrei no auditório, senti o estômago se revirar. O cheiro de flores recém-compradas, os flashes das câmeras, os gritos de orgulho, tudo isso me acertava como tapas silenciosos. Meus colegas estavam cercados de gente que se importava, mães ajeitando gravatas, pais segurando buquês, irmãos zombando com carinho. E eu ali, sentada sozinha, tentando ajustar a beca emprestada que pinicava os ombros. Olhei para os sapatos de salto que comprei no camelô, com o dinheiro que juntei vendendo trufas no estágio. Era o que eu podia pagar. Era o meu jeito de honrar aquele momento. Mas quando peguei o celular, a realidade escancarou. Stories do meu pai montando a churrasqueira, minha mãe rindo com uma cerveja na mão, a bandeira do Flamengo tremulando atrás deles. E entre tudo aquilo, nenhuma mensagem. Nenhum "boa sorte, filha." Nenhum "estamos com você." Só silêncio, do tipo que berra. Os minutos antes da cerimônia começarem foram uma tortura. Assisti famílias trocando abraços que diziam tudo sem palavras. Pais limpando lágrimas que valiam mais que qualquer presente. A garota ao meu lado, gentil, me perguntou: "Sua família vai chegar mais tarde?" E eu sorri. Um daqueles sorrisos que a gente treina para esconder o buraco no peito. Disse que não, que houve um imprevisto. Problemas de última hora. A mentira saiu fácil. Mais fácil do que admitir que meus pais preferiram um jogo de futebol a ver a filha cruzar o palco com um diploma na mão. Ela me olhou com pena. E aquilo doeu mais do que qualquer ausência. Porque eu não queria compaixão. Eu queria aplauso. Um só. Queria que, por um segundo, alguém da minha própria casa achasse que aquilo ali era importante. Mas a verdade é que a menos de 20 quilômetros dali, meus pais vibravam por um gol. E eu aprendia de novo o que era ser invisível. Quando começaram a chamar os nomes, meu corpo inteiro travou. Era como se a alegria ao meu redor pesasse sobre mim, me esmagando em silêncio. Cada nome anunciado vinha seguido de gritos, palmas, cartazes coloridos, gente pulando, assoviando, chorando de emoção. Uma menina chorou antes mesmo de subir no palco, quando viu o pai segurando um cartaz com "Orgulho da Família", escrito em letras vermelhas. Eu só queria conseguir andar até lá sem desabar. Enquanto a fila se movia lentamente, mandei uma última mensagem no grupo da família. Estou quase sendo chamada. Foi visualizada em segundos, mas nenhuma resposta, nenhum emoji, nenhum boa sorte. Provavelmente o Flamengo tinha acabado de empatar ou perdido um gol. Prioridades. A história da minha vida. Então, a voz do cerimonialista cortou o ar.
formanda em engenharia civil, com média 8,7. Aquilo era para mim. Respirei fundo. Meu nome ecoou no microfone como se pertencesse a outra pessoa. Meus pés se moveram, mas era como se eu estivesse flutuando ou afundando. No caminho até o palco, olhei para a área reservada à minha família. 3 cadeiras vazias. Era tudo o que havia. Nenhuma mãe segurando o celular. Nenhum pai chorando de orgulho. Só ausência, estampada, em azul marinho acolchoado. Sorri para a câmera como se aquilo não doesse. Como se eu não estivesse quebrando por dentro. O reitor me entregou o canudo simbólico e disse parabéns com voz firme. A minha resposta mal saiu. Na descida do palco, veio a avalanche. A plateia explodiu para o próximo nome, e o contraste foi cruel. Para ele, palmas. Para mim, um silêncio que gritou o quanto eu estava sozinha. Quando a cerimônia terminou, o saguão virou uma festa particular para cada família. Gente correndo com flores, gritando nomes, posando para fotos com o canudo na mão. Eu fiquei parada no meio daquela multidão, segurando o meu como se fosse uma bússola quebrada. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém me esperando. Foi então que uma colega com quem mal troquei palavras durante o curso apareceu com a mãe. "Vem tirar uma foto com a gente", disse sorrindo, como quem tenta puxar alguém do fundo do poço sem perguntar por que ela caiu. Aceitei, envergonhada. A mãe dela ajeitou minha beca com cuidado, tirou um fio de cabelo do meu rosto e disse: "Vamos lá, meninas, sorriam." Como se eu fosse filha dela também. E por um segundo, só um, deixei meu coração acreditar que aquilo era real. Que eu era vista. Que importava. Quando fui até o fotógrafo oficial da universidade, ele estava rodeado de famílias completas. Dessas que posam com 3 gerações e fazem fila para tirar mais uma só dos irmãos. Esperei o momento certo e acenei. Ele me olhou, depois olhou ao redor. "Só você na foto?" A pergunta foi simples, mas bateu como uma martelada. "Sim, só eu", respondi com um sorriso que tremia por dentro. Ele tirou a foto em segundos, sem a paciência ou o carinho que vi nos cliques anteriores. Para ele, eu era só mais um registro rápido. Logo depois, uma professora passou por mim e perguntou com um olhar gentil: "Cadê sua família, querida?" Respirei fundo, já acostumada com o roteiro. Não puderam vir. Coisas de família. Uma frase curta, quase inofensiva, mas que vinha embalada com uma dor surda. Um silêncio que gritava mais alto do que qualquer ausência. E ela sorriu, talvez aliviada por não ter que insistir. Mal sabia ela que aquilo, para mim, era o fim de uma tentativa longa demais de ser notada por quem nunca me enxergou. A cerimônia terminou e o auditório foi se esvaziando devagar, como se o mundo ao meu redor estivesse voltando à sua rotina. Menos eu. Continuei sentada na minha cadeira, abraçada ao canudo com força, como se ele pudesse preencher o vazio que crescia dentro do peito. Não tinha ninguém me esperando na porta com flores ou convite para um jantar especial. Nenhuma risada me chamando para uma foto, nenhum abraço apertado dizendo "conseguimos". Só o som das cadeiras sendo arrastadas e da conversa alheia ecoando cada vez mais longe. Olhava o celular a cada 2 minutos, esperando, sei lá, "E aí, como foi?" Uma ligação perdida. Qualquer coisa. Mas só vinham atualizações do jogo. O Flamengo tinha tomado um gol e meu pai surtava no grupo da família, como se a derrota do time fosse uma tragédia nacional. Queria gritar: "O fim do mundo não está no Maracanã, pai. Está aqui, nesta cadeira fria, com sua filha invisível e o diploma que você nem se importou em ver." Fui a última a sair, literalmente. Os funcionários da limpeza já desmontavam o palco, varriam os restos do confete dourado que havia sido jogado quando o último formando cruzou o palco. Menos eu, porque ninguém jogou confete por mim. Um deles me olhou com curiosidade, talvez tentando entender por que alguém ainda estaria ali, sozinha, segurando um canudo como se fosse um amuleto contra a dor. Me levantei devagar,
Ajeitei a Beca pela última vez como quem veste uma armadura trincada e caminhei até o estacionamento. O céu estava pintado com aquele laranja bonito de fim de tarde, o tipo de cor que normalmente me faria parar para tirar uma foto. Mas hoje, tudo parecia cinza. Cada passo ecoava nos meus próprios pensamentos. Ninguém veio, ninguém fez questão. Quando cheguei ao portão, longe de qualquer olhar, as lágrimas desceram sem pedir permissão. Chorei como uma criança que se perdeu no meio da multidão. Soluços curtos, descompassados. O batom borrado, o rímel escorrendo como se lavasse tudo o que eu guardei o dia inteiro. Sozinha. De Beca, salto alto e sonhos que ninguém quis aplaudir. Sentei no meio-fio do estacionamento sem pensar se estava sujando a Beca, sem me importar com quem poderia passar e ver. Não tinha mais vergonha. Tinha só cansaço. Peguei o celular com as mãos trêmulas e liguei para minha mãe. Uma parte de mim, teimosa, ingênua, machucada, ainda acreditava que se ela ouvisse minha voz chorando, alguma coisa dentro dela despertaria. Que talvez ela se lembrasse de que hoje era o dia da filha que ela jurou amar acima de tudo. Depois de vários toques, ela atendeu com a voz animada, abafada por música alta e conversas ao fundo. "Oi, filha, tudo bem? Acabou a formatura?" perguntou com a leveza de quem fala sobre o clima. Como se fosse terça-feira. Como se não fosse o dia em que eu cruzei um palco sozinha com um diploma na mão. "Acabou, mãe", respondi, e minha voz tremeu. O choro escapou junto com as palavras. E então eu esperei. Esperei por um pedido de desculpas, uma frase quebrada, uma tentativa torta de se redimir. Esperei pelo mínimo. Mas o que veio foi: "Tô aqui com a carne no fogo. Me liga mais tarde? Tá uma loucura aqui. O Flamengo tá perdendo. Teu pai tá quase tendo um treco." E antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvi um grito ao fundo. "Gol anulado? Falta? Não sei. Só sei que ela desligou." Não houve espaço nem para o meu silêncio. Fiquei ali, celular colado no ouvido, ouvindo nada. O silêncio da chamada encerrada pareceu mais alto do que qualquer briga que já tivemos. Ali, naquele instante, percebi que não era só uma ausência. Era um abandono. Uma escolha. Eu não perdi meus pais para um jogo. Eu nunca os tive de verdade. Senti algo quebrar. Mas era um tipo de quebra silenciosa, como quando uma corda estoura por dentro e ninguém escuta. Não era só tristeza. Era o fim de uma esperança que vinha resistindo teimosamente há anos. Ali, sentada no chão, percebi que o amor deles por mim nunca foi maior do que a rotina deles. E hoje, nem o som da minha dor foi suficiente para interromper o churrasco. Levantei do meio-fio com as pernas trêmulas. Limpei o rosto com as costas, das mãos e respirei fundo, como quem tenta reaprender a respirar depois de um afogamento. Já tinha chorado o suficiente por quem nunca derramou uma lágrima por mim. Era hora de fazer alguma coisa, qualquer coisa, que fosse só minha. Voltei para dentro da universidade, agora deserta, e entrei no banheiro. O silêncio ali era quase sagrado. Encostei na pia e encarei meu reflexo. Olhos inchados, maquiagem derretida, cabelo desgrenhado. Não me reconheci. Ou talvez, pela primeira vez, estivesse diante da minha versão mais verdadeira, a que ninguém nunca viu. A filha invisível. A que foi esquecida até no dia da própria formatura. Lavei o rosto devagar, como se cada gota levasse embora uma versão antiga de mim. Tirei a Beca e a dobrei com carinho. Ajeitei o canudo dentro da bolsa como se fosse uma relíquia. Porque no fundo era mesmo. Não por eles. Por mim. Ninguém me aplaudiu. Mas eu me formei. Isso ninguém podia tirar. Saí da universidade sem olhar para trás. Não queria ver a fachada do prédio onde me esforcei tanto e que, no fim, virou apenas um cenário vazio. Caminhei até o ponto de ônibus, sem destino. Só sabia que não podia voltar para casa. Não agora. Não com o cheiro de carne assando, as gargalhadas ao fundo, e minha mãe agindo como se o que tivesse faltado fosse só uma foto. Sentei no banco e esperei o primeiro ônibus que aparecesse. Quando ele chegou, vi o letreiro.
Rodoviária. Entrei, sem pensar. O corpo foi antes da mente. Durante o trajeto, vi famílias carregando sacolas de supermercado, casais rindo juntos, pais distraídos tentando controlar os filhos no banco de trás. Todo mundo vivendo o que eu só sonhava. Doeu. Mas também esclareceu. Eu precisava sair dali. Precisava respirar um ar que não tivesse gosto de descaso. Quando cheguei à rodoviária, fui direto ao banheiro e encarei o espelho pela segunda vez naquele dia. Meus olhos ainda estavam vermelhos, mas havia algo novo ali. Um brilho pequeno, mas real. Determinação. A certeza de que eu não podia continuar, esperando amor onde só havia silêncio. Eu não queria mais ser lembrada apenas quando precisassem de mim. A partir de agora, eu escolheria a mim mesma. Caminhei sem rumo pelos corredores da rodoviária, tentando entender aquele vazio estranho que começava a aparecer. Liberdade. E se eu simplesmente fosse embora? Não para sempre, talvez, mas por tempo suficiente para me lembrar como é viver, sem carregar o peso de decepções acumuladas, de expectativas que nunca foram minhas, por tempo suficiente para me ouvir em silêncio, longe de vozes que só aparecem para pedir. Passei diante de um guichê e parei. Olhei o painel de destinos como quem olha um mapa de fuga. Porto Alegre. Era o nome mais distante dali. Minha amiga, da faculdade, se mudou para lá no começo do ano e vive dizendo: aparece qualquer dia desses. Nunca fui, porque sempre dava um jeito de voltar para casa nos fins de semana. Como se minha presença ali fosse fazer diferença. Como se algum dia eles tivessem me escolhido como prioridade. Pensei no cartão de crédito que guardava escondido. O mesmo onde salvei centavo por centavo dos estágios que fiz durante a faculdade. Ninguém sabia dele, o que era bom. Porque se soubessem, já teriam pedido emprestado alguma coisa, como sempre faziam. Me aproximei do guichê, com a garganta seca e o coração disparado. Uma passagem para Porto Alegre por favor. A atendente olhou o sistema e disse: sai às 22h30. Faltavam quase 3 horas. Pode emitir. Entreguei o cartão como se estivesse entregando minha antiga vida. E, enquanto ela imprimia a passagem, percebi que não tinha plano. Não tinha emprego, nem segurança, nem certeza alguma. Só o convite informal de uma amiga e o número dela salvo no celular. Minha mochila carregava pouco. Um diploma, algumas roupas amassadas e uma dor imensa que começava pela primeira vez a se dissolver. Porque talvez eu não soubesse exatamente para onde estava indo. Mas, pela primeira vez, sabia exatamente de onde estava fugindo. E isso era o suficiente. Sentei em um dos bancos duros da rodoviária, com a mochila entre os pés e o diploma no colo. Peguei o celular por reflexo, ainda com a estúpida esperança de encontrar alguma mensagem que provasse que, de alguma forma, eu tinha sido lembrada. O grupo da família estava em festa, literalmente. Vídeos, áudios, fotos. O Flamengo tinha virado o jogo, e parecia que o mundo inteiro deles cabia naquela vitória. Meu pai digitava em letras maiúsculas: Chupa Palmeiras, como se fosse a final da vida dele. Minha mãe filmava os amigos pulando no meio da sala com garrafas na mão e gritaria de gol ao fundo. Tinha até print da churrasqueira dizendo: missão cumprida. Tudo ali exalava euforia, cerveja, carne e futebol. Menos uma coisa: eu. Rolei a tela com o dedo gelado, procurando qualquer menção ao meu nome. Uma figurinha de parabéns, um comentário, e aí como foi? Nada. Era como se eu não tivesse existido naquele dia. Como se minha formatura fosse só mais uma notificação ignorada. O silêncio sobre mim era tão alto que fazia barulho. Não era descuido. Era escolha. O tipo de escolha que deixa marcas invisíveis, mas profundas. Passei 4 anos lutando para chegar até aqui. Noites viradas, marmitas frias, 3 ônibus por dia. Cada vitória minha foi silenciosa. E agora, meu maior momento também seria.
Eles estavam a menos de meia hora de mim. E nem assim conseguiram lembrar que eu existia. Senti as lágrimas subirem de novo, mas dessa vez tinham outro gosto. Eram salgadas de raiva, firmes. Uma dor que já não pedia consolo, só distância. Era como se uma parede estivesse sendo erguida dentro de mim. Tijolo por tijolo, feita de ausências repetidas. E dessa vez, eu mesma estava colocando o cimento, sozinha. Pela primeira vez, isso me parecia certo. O tempo na rodoviária parecia não passar. Eu estava ali há menos de uma hora, mas a sensação era de dias. Foi quando uma notificação diferente apareceu na tela do meu celular. Não era mais um vídeo do churrasco, nem mais uma comemoração do jogo. Era uma mensagem direta do meu tio-avô, irmão da minha avó paterna, com quem eu mal tinha contato. Vi no Facebook que você se formou hoje. Parabéns, minha sobrinha. Que orgulho! Foi isso. Uma frase simples. Um gesto singelo vindo de alguém que mal sabe meu segundo nome. Mas que, mesmo assim, soube reconhecer minha conquista. Ele viu meu nome na publicação da universidade. E lembrou de mim. E quis me parabenizar. As lágrimas voltaram. Mas eram outras. Do tipo que não desabam com desespero, e sim com um nó amargo. Não era exatamente pela mensagem dele. Era pelo que ela escancarava. Um parente distante, com quem não converso desde talvez um velório de 5 anos atrás, lembrou. Meus pais, que moram comigo, que dividem a mesa do jantar, que me viram sair de casa hoje com beca e salto nos pés, não lembraram. Não quiseram lembrar, não priorizaram. A diferença entre o vi no Facebook e o te vi passar na sala nunca foi tão brutal. O carinho do meu tio-avô doeu, porque revelou o tamanho do buraco deixado por quem realmente deveria estar lá. Respondi com um "muito obrigada, tio", de verdade, e deixei por isso mesmo. Não contei que estava sozinha numa rodoviária, que ia embora naquela noite, que minha mala tinha mais saudade do que roupas. Não era o momento. E ele também não precisava carregar esse peso. Olhei o relógio. Ainda faltavam quase 2 horas para o ônibus sair. E então me dei conta de que precisava voltar para casa. Não por arrependimento, mas porque minha fuga merecia dignidade. Precisava buscar algumas roupas, meus documentos, o notebook com todo o meu histórico acadêmico. Não ia fugir como quem esqueceu o que está fazendo. Ia partir como quem sabe. Exatamente o que não quer mais. Respirei fundo. Só de pensar em cruzar o portão e ouvir as piadas sobre o jogo, os gritos do meu pai, o som das latinhas sendo abertas. Meu estômago revirava, mas eu precisava ir. Uma última vez. Em silêncio. Como eles fizeram comigo hoje. Peguei o ônibus de volta com o corpo cansado e o peito pesado. Durante o trajeto, ensaiei mentalmente o que diria ao chegar. Foi lindo, pena que vocês perderam. Não se preocupem, só foi o maior dia da minha vida. Ou talvez, nada. Talvez ninguém perguntasse, como sempre. Quando desci na esquina da rua, o cheiro de carne queimada, fumaça e cerveja barata me acertou como um soco no estômago. A festa ainda estava a todo vapor. Parecia que o jogo ainda estava rolando dentro da nossa casa. Gritos, risadas, música alta. As mesmas vozes que não tinham dado um boa sorte de manhã agora celebravam como se o mundo tivesse sido salvo por um gol. Abri o portão devagar, torcendo para passar invisível até meu quarto. Mas claro, isso nunca funcionava, quando eu realmente queria desaparecer. Meu pai me viu da churrasqueira, com a camisa do Flamengo encharcada de gordura, uma cerveja na mão e um sorriso largo. Filha, chegou na hora de comemorar. Viu o golaço do Pedro? Gritou como se estivesse me perguntando sobre um feriado qualquer. Nada sobre a beca. Nada sobre o diploma. Nada sobre mim. Senti o chão sumir um pouco sob meus pés. Parei no meio do quintal, entre o portão e a porta da sala. O cheiro da carne se misturava com o gosto de ferro na minha boca. Aquele gosto que a gente sente quando segura o choro por tempo demais. Respondi com uma calma cirúrgica.
O tipo de calma que só vem quando tudo dentro de você já quebrou. Vi sim, pai. Mas não vi vocês na plateia hoje. O sorriso dele congelou no rosto, como um vídeo pausado. Por um segundo, o tempo parou ali. Os amigos ao redor continuaram rindo, comentando o jogo, completamente alheios ao que acabava de acontecer. Talvez nem soubessem que era minha formatura. Talvez ninguém tenha contado. Minha mãe saiu da cozinha com mais cerveja, parou ao me ver e hesitou. O olhar dela carregava algo que parecia culpa, mas era tão fraco, tão passageiro, que parecia mais incômodo do que arrependimento. Um desconforto de quem sabe que falhou, mas prefere fingir que não é tão grave assim. O barulho seguiu, mas dentro de mim tudo ficou mudo. Um silêncio que gritava. O tipo de silêncio que pesa nos ombros, no estômago, no lugar onde um dia existiu esperança. Naquele instante, tudo ficou claro. Não era sobre hoje, era sobre sempre. Sobre todas as vezes em que eu pedi atenção e recebi descaso. Em que eu chorei no quarto e eles aumentaram o volume da TV. Em que eu entreguei boletins bons e ouvi só um "ah, legal". Aquele momento cristalizou o que eu já sabia, mas nunca tinha tido coragem de dizer em voz alta. Eu nunca fui prioridade. E agora, finalmente, eu também não queria mais ser. Atravessei o quintal como quem cruza uma fronteira, sem olhar para os lados, sem desviar o passo, como se cada gargalhada fosse um espinho na pele. Entrei em casa e fui direto para a cozinha. Atrás de mim, vieram os passos apressados da minha mãe. Conheço aquele rosto como quem conhece uma ferida. Era a mistura clássica entre arrependimento contido e irritação disfarçada. A expressão de quem quer resolver o assunto rápido, para que tudo volte ao normal. Assim que chegamos, ela tentou me envolver num abraço rápido, desconfortável. "Filha, como foi lá? Tudo certinho?" Perguntou num tom leve demais, como se estivesse perguntando sobre o supermercado. Não sobre o dia que deveria ser o mais importante da minha vida. Me afastei devagar e respondi apenas: "Foi." Sem floreio, sem ensaio. Ela insistiu: "A gente pode fazer um almoço amanhã, sabe? Tira uma foto com o canudo, faz até um bolinho." Falava como quem oferece uma réplica de plástico, de algo que já quebrou. Respirei fundo, o ar queimando na garganta. As palavras vieram mais firmes do que eu esperava. "A cerimônia foi hoje, mãe. E só acontece uma vez." Não gritei, nem precisei. Bastou o tom para que ela congelasse por um segundo. Vi o impacto da frase nos olhos dela, mas também vi a escolha por não encarar. Ela deu de ombros, murmurou um "você é muito sensível", enquanto ajeitava a alça da cerveja que carregava, e saiu, como se a conversa tivesse terminado, como se nada tivesse sido dito, como se eu fosse só uma filha dramática, e não alguém que acabara de passar pelo maior desprezo da vida. Subi as escadas sentindo o peso do silêncio dela como um tijolo nas costas. Entrei no meu quarto e encostei a porta. Era como um casulo rachado. Peguei uma mochila maior e comecei a colocar roupas, meus documentos, o notebook, o carregador. Era uma dança prática, mas carregada de significado. Eu estava empacotando a minha vida, separando o que era meu de verdade, o que eu queria levar comigo. Eu não sabia se voltaria, nem para onde iria depois de Porto Alegre, nem se minha amiga teria espaço por mais do que uns dias. Mas uma coisa era certa: não dava mais para fingir. Eu não cabia mais naquela casa. Não cabia mais no papel da filha que aceita tudo calada. Enquanto fechava o zíper da mochila, ouvi do lado de fora as mesmas risadas, os mesmos gritos, o som de garrafas sendo abertas como se nada tivesse acontecido. Como se hoje fosse só um domingo qualquer. Para eles, era. Para mim, era o dia em que tudo quebrou. E talvez pela primeira vez, isso fosse libertador. Estava quase terminando de fechar a mochila quando meu pai apareceu encostado na porta. Pelo andar torto e os olhos vidrados, já dava para ver que ele tinha passado do ponto. De novo. O cheiro de álcool e fumaça entrou junto com ele. Ficou me olhando por alguns segundos como se tentasse decifrar o que eu estava fazendo ali,
no meu próprio quarto, colocando minha vida numa mochila. Vai sair? Perguntou, com a naturalidade de quem pergunta se faltou arroz no armário. Assenti, sem energia para inventar desculpas. Não queria conversa. Não queria justificativa. Ele coçou a barba mal feita, deu um passo hesitante para dentro e tentou o que, na cabeça dele, talvez fosse um pedido de desculpas. Olha, filha, sobre hoje, é que o jogo era importante, sabe? Final da Libertadores não é todo dia. Senti o sangue gelar. Minha formatura também não era. Mas essa frase, vinda dele, soava como se fosse. Como se fosse normal eu não ter merecido nem um aplauso. Mas antes que eu pudesse responder, ou gritar, ou chorar, ele completou. Ei, antes de ir, tu não consegue adiantar uns R$200? Gastei além com as cervejas aqui, sabe como é? E ali, naquele momento, eu congelei. Era isso. Ele nem fingia mais. Não era só descaso. Era desrespeito. Era desumanidade. Ele não queria saber onde eu ia, nem por quê. Queria dinheiro. Queria sempre. Como se eu fosse o caixa eletrônico silencioso da casa. Como se meu único papel, até mesmo no dia da minha formatura, fosse socorrer quem nunca me socorreu. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Não era engraçado. Era exaustão. Era incredulidade. Era o som de uma ficha que, enfim, caiu inteira. Não tenho pai. Gastei tudo com a formatura que vocês não foram. Respondi, fechando o zíper da mochila com a força de quem sela um ciclo. Ele fez uma cara de surpresa, como se minha franqueza fosse uma grosseria, não uma resposta justa. Mas não disse nada. Deu de ombros, virou as costas e foi embora. Provavelmente pedir o mesmo dinheiro a algum dos amigos bêbados no quintal. E foi ali, com a maçaneta ainda balançando, que eu tive certeza. Aquela decisão de partir já existia dentro de mim fazia tempo. Hoje só ficou impossível de ignorar. Eu não estava fugindo. Eu estava me libertando. Saí de casa sem me despedir. Sem aceno, sem porta batida, sem escândalo. Só saí. A festa continuava. O pagode tocava alto. Alguém gritava sobre o próximo jogo do Brasileirão. E ninguém notou quando passei pelo portão com uma mochila nas costas e o peso de uma vida inteira nos ombros. Ninguém percebeu. Ninguém perguntou. Ninguém ligou. E pela primeira vez, isso não me doeu tanto quanto antes. Caminhei até a rodoviária como quem pisa fora de uma prisão invisível. Meus passos tinham outro ritmo agora. Não de fuga, mas de quem está finalmente indo ao encontro de si mesma. Cheguei lá com quase 1 hora de antecedência. Sentei num dos bancos de plástico duro com meu diploma no colo, como se fosse uma medalha de sobrevivência. Ao meu redor, o mundo seguia. Famílias se encontrando com abraços apertados, crianças chorando de sono, gente pedindo informações apressadas. Uma mãe dividia salgadinhos com a filha pequena. Um casal de idosos sorria enquanto mordia o mesmo sanduíche. Era tudo tão simples, tão vivo, tão diferente do vazio barulhento de onde eu vinha. E, estranhamente, comecei a sentir uma calma estranha, como se o caos estivesse finalmente atrás de mim. Ali, sentada entre desconhecidos, percebi que eu era só mais uma pessoa com uma mala e um destino qualquer. Mais uma vida em trânsito. Mas pela primeira vez, era uma vida que eu estava escolhendo ativamente, com as minhas mãos. Eu não era mais a menina que aceitava o pouco que ofereciam. Não era a filha que fingia que estava tudo bem. Não era o fundo da lista de prioridades de ninguém. Eu era só. Eu. Com um diploma, um passado doído e um futuro incerto. Mas meu. Sem precisar provar nada pra ninguém. Sem mendigar um parabéns ou um olhar de orgulho. Senti o peito se abrir devagar, como se estivesse aprendendo a respirar de novo. Era doloroso, sim. Assustador. Muito. Mas libertador acima de tudo. Como quem arranca um curativo antigo e finalmente deixa a ferida cicatrizar em paz. Pela primeira vez em muito tempo eu não queria voltar. Nem mesmo em pensamento.
Peguei o celular e abri o grupo da família. As mensagens sobre o jogo tinham diminuído, mas ainda ferviam ali. Discussões sobre a arbitragem, vídeos de reações no gol da virada, piadas internas sobre a próxima rodada. Pareciam estar todos no auge da felicidade. Todos, menos eu. Rolei a tela devagar, procurando meu nome como quem procura um sobrevivente em meio aos destroços. Nada. Nenhuma pergunta sobre onde eu estava. Nenhum... E a formatura? Nenhum... Chegou bem? Era como se eu tivesse evaporado. Um fantasma em carne e osso. Invisível. Ignorada. Esquecida. Depois de alguns minutos encarando aquela tela como se ela fosse a prova final de tudo que eu já sabia, tomei uma decisão. Respirei fundo e digitei. Obrigada a quem lembrou. Tô indo viver minha vida. Não. Me esperem pro almoço. Sem drama. Sem explicação. Só a verdade nua. Antes que qualquer resposta chegasse, saí do grupo. Um gesto simples, mas que parecia arrancar um grilhão. Bloqueei o número do meu pai, porque sabia que o único motivo para ele me ligar seria pedir dinheiro ou minimizar o que fez. Não bloqueei minha mãe, mas coloquei o celular no modo avião. Não queria desculpas enlatadas, nem promessas recicladas. Precisava de silêncio. O meu silêncio. O estranho é que, depois de enviar aquela mensagem, não chorei. Nada. Era como se as lágrimas tivessem secado todas de uma vez, deixando no lugar uma calma dura, quase fria. Quase fria. Uma certeza silenciosa de que aquilo era necessário. Um vazio que sim ainda doía, mas que aos poucos eu aprenderia a preencher com o que fosse só meu. Experiências, vínculos reais, respeito. Passei os dedos sobre o meu nome impresso, no diploma, sentindo o relevo das letras como se fossem cicatrizes gravadas em papel. Aquilo era meu. Ninguém tiraria, nem o silêncio deles, nem a cadeira vazia, nem a ausência de um aplauso. Talvez um dia eu voltasse a falar com eles. Talvez... Não. Mas se acontecesse, seria nos meus termos. Quando eu já não precisasse me curvar, nem pedir para ser vista. Porque quando a dor seca, ela não desaparece. Ela endurece, vira armadura. E eu estava me moldando nela, peça por peça. O anúncio do meu ônibus ecoou pelos alto-falantes, da rodoviária como um chamado sagrado. Atenção, passageiros com destino a Porto Alegre, embarque na plataforma 7. Por um segundo, fiquei imóvel. Era real. Era agora. Peguei minha mochila com firmeza, ajeitei o diploma com cuidado dentro da bolsa lateral, como quem guarda algo frágil e sagrado, e comecei a caminhar até a plataforma. A fila já se formava. Gente com sacolas rasgadas, malas grandes demais, crianças no colo, velhos com passos curtos. Cada um ali carregava uma história. E eu, a minha. Não havia placa escrita fuga na minha testa, mas meu rosto dizia tudo. Os olhos vermelhos, o queixo tenso, a forma. Como eu segurava aquele diploma como se ele me ancorasse à vida. Ele era meu passaporte, meu escudo. Meu lembrete de que, mesmo sem aplausos, eu venci. Quando chegou minha vez de entregar a passagem, senti as mãos tremerem. Não de medo, de peso. Era o fim. E também o início. Entrei no ônibus e procurei. Meu assento junto à janela, como pedi. Encaixei a mochila no bagageiro, me sentei e prendi o cinto com a sensação de estar me amarrando ao futuro. O celular seguia no modo avião. Não queria ver mensagens, nem chamadas perdidas, nem desculpas atrasadas. Qualquer coisa que pudesse me fazer hesitar era um risco que eu não podia correr. Abri a bolsa e tirei o diploma de novo. Segurei com as duas mãos, como quem segura um mapa desenhado com sangue. Aquele pedaço de papel era tudo que eles nunca reconheceram. Tudo que eu conquistei mesmo sozinha. 4 anos de noites viradas, marmitas frias, ônibus lotado e o constante silêncio vindo da sala da minha casa. Eu tinha chegado até ali apesar deles, não por causa deles. Olhei pela janela
e vi a rodoviária começar a se mover. Ou, melhor, o ônibus começava a deixar o chão que me prendeu por tanto tempo. O motor ronronava como um anúncio de liberdade. Em outras viagens, esse barulho me enjoava. Hoje, soava como música. Eu não fazia ideia do que me esperava em Porto Alegre. Não sabia se minha amiga teria espaço por muitos dias, se eu conseguiria um emprego, se teria forças para começar do zero. Mas sabia o que estava deixando para trás. Uma casa onde eu era hóspede, uma família que só se lembrava de mim quando precisava, um pai que trocou minha formatura por cerveja, uma mãe que achou que um almoço no dia seguinte poderia remendar tudo. E, acima de tudo, uma versão de mim que passou a vida implorando para ser vista. Essa eu deixava ali, no banco da rodoviária. A que partia agora era outra. Quando o ônibus finalmente saiu da rodoviária e entrou na avenida principal, senti o nó que me apertava desde a manhã começar, enfim, a se desfazer. Era como se cada metro percorrido levasse embora uma camada de dor, de cansaço, de culpa, que nem era minha. As luzes da cidade passavam pela janela, borradas pela velocidade, mas também pela água nos meus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava me afastando do que me diminuía. Não era mais a filha invisível, a menina que mendigava migalhas de afeto entre uma rodada de cerveja e um grito de gol. Agora, era só eu, uma mulher com um diploma nas mãos e um futuro desconhecido pela frente, mas finalmente livre para construí-lo do meu jeito. A cidade foi ficando para trás, junto com tudo o que me feriu em silêncio. Cada telhado, cada poste, cada bairro apagado no retrovisor era uma versão antiga de mim sendo deixada no passado. Todas as vezes em que me disseram que eu era exagerada, todas as vezes em que minhas lágrimas foram tratadas como drama, todas as vezes em que minhas conquistas foram ignoradas, desdenhadas ou substituídas por um churrasco. Eu não estava mais pedindo permissão para existir. Não estava mais buscando a aprovação de quem sempre me tratou como segundo plano. O retrovisor mostrava tudo diminuindo. E eu, que passei a vida olhando para trás esperando um "estamos orgulhosos", agora olhava para frente e não esperava mais nada de ninguém. Eu sabia que não seria fácil. Porto Alegre era uma incógnita. Os próximos dias seriam cheios de incerteza. Talvez medo, talvez solidão, mas nenhum desses fantasmas seria pior do que o que eu deixava para trás, o de viver implorando amor a quem não sabia amar. O de ser um corpo presente numa casa onde a minha ausência nunca faria falta. O de ocupar espaço num lar onde eu era tratada como detalhe. Fechei os olhos por um instante. Inspirei, fundo, e então entendi. Eu não estava indo embora. Eu estava finalmente chegando em mim.